De volta com o Manhã no Ar, são 6h42. E na última sexta-feira, 8 convenções movimentaram o cenário político de Manaus. Foi o último dia para os partidos definirem as chapas que irão disputar o governo do estado. O Partido Humanista da Solidariedade lançou o vereador Wilker Barreto como candidato. O vereador Wilker Barreto, do Partido Humanista da Solidariedade, foi confirmado como candidato ao governo do estado. Como vice, na chapa por um novo Amazonas, a professora Jaqueline. A convenção aconteceu em uma casa de shows na Zona Centro-Sul e reuniu militantes do partido, que ainda não fez coligação para essas eleições. O candidato falou em renovação. É possível fazer um bom trabalho. Não com partidos, não com lideranças. A nossa candidatura vem no intuito de um só item. Nós gostamos do Amazonas, amamos o Amazonas. E quem ama, cuida. Eu acredito muito na mudança. Já a coligação União pelo Amazonas lançou o senador Eduardo Braga, do PMDB, como candidato ao governo do estado. A convenção do PMDB ocorreu na quadra desta escola de samba, na zona centro-oeste de Manaus. O partido confirmou o nome do senador Eduardo Braga como candidato à eleição suplementar para o governo do estado. Marcelo Ramos, que concorreu à prefeitura de Manaus no ano passado, será o vice. Com o apoio de partidos como PCdoB e Solidariedade, PMDB e PR formam a coligação União pelo Amazonas. O Amazonas literalmente está na UTI. O interior está muito inseguro, muito violento. O desemprego muito grande. É preciso ter um plano emergencial, portanto, para a saúde, um plano emergencial para a segurança. Na convenção do Partido Democrático Trabalhista, o nome do ex-governador Amazonino Mendes foi confirmado para disputar as eleições suplementares. Amazonino Mendes se reuniu na sede do PDT sem a presença do vice, Bosco Saraiva, que ainda dependia da convenção do PSDB. O ex-governador disparou críticas contra os políticos envolvidos na Lava Jato e também contra adversários locais. Disse que o mandato de 1 ano é para quem tem experiência. Recuperar o Estado já é uma tarefa gigantesca. Não sei se o prazo de 1 ano será suficiente. A escolha de projetos, de contratos, julgamento, equilíbrio fiscal. Além do PDT, a chapa Movimento pela Reconstrução do Amazonas tem até o momento o apoio do PSDB, DEM, PMB e PRP. O Partido Socialista Brasileiro apresentou o nome do vereador Marcelo Serafim para o cargo majoritário. A convenção foi na sede do Partido Socialista Brasileiro, na zona centro-sul da cidade. Marcelo Serafim é o candidato ao governo do estado. O PSB se uniu ao PMN, que indicou Sirlan Cohen como vice na chapa por um novo Amazonas. O candidato falou com militantes e, em entrevista, disse que, se eleito, educação, saúde e segurança serão as prioridades. Uma candidatura que leva a esperança para o povo do estado do Amazonas. Hoje, 20% dos eleitores querem votar em nulo ou em branco. Nós temos a convicção de que o povo do estado do Amazonas está ávido, nesse momento, por mudança. E é isso que nós vamos apresentar. E o deputado estadual Luiz Castro foi confirmado pelo partido Rede Sustentabilidade como candidato à eleição suplementar para governo do Amazonas. A coligação Começo de uma Grande Mudança reúne os partidos Rede Sustentabilidade e PSOL. O nome escolhido para concorrer ao cargo de governador foi o do deputado Luiz Castro e para vice o delegado João Vitor Tayá, que se candidatou nas últimas eleições para vereador. Segundo Luiz Castro, como o tempo de mandato previsto nessas eleições suplementares será de apenas 1 ano, não é hora de fazer promessas. Promovido uma reorganização da administração pública no estado, promover auditoria em todos os contratos superfaturados, reorganizar a forma de se relacionar com a sociedade e fazer efetivamente cada política pública ser trabalhada com eficiência, com eficácia. A ex-deputada federal Rebeca Garcia, do Partido Progressista, também vai disputar as eleições suplementar para governador. A convenção do Partido Progressista aconteceu quando a ex-deputada federal Rebeca Garcia foi anunciada como candidata do partido para disputar a eleição ao governo. Nós sabemos que é uma eleição curta, não cabe um plano de governo. O que nós precisamos é de um plano emergencial. Nós sabemos que precisa ser combatido prioritariamente os problemas da saúde do nosso estado. Foi anunciado o nome do vice da coligação por um novo Amazonas. Será
será o deputado Abdala Frade. O governador interino Davi Almeida participou da reunião e declarou apoio à coligação. E o PT, Partido dos Trabalhadores, confirmou o nome de José Ricardo para disputar o cargo de governador do estado. O deputado José Ricardo é economista, já foi vereador por 2 vezes e está no 2º mandato como deputado estadual. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1995. O parlamentar aposta numa chapa puro sangue, com o deputado estadual Sinésio Campos, também do PT, como candidato a vice-governador. E o PT vem com a experiência de administrar o Brasil com programas sociais importantes aqui no nosso estado, que agora estão sendo deixados de lado e que nós vamos levar adiante, né? Mudar a qualidade de vida da população e tratar os recursos públicos com seriedade. O candidato da coligação PRB, PSC, PPL e PPC, Silas Câmara, anunciou durante a convenção dos partidos a desistência dele em participar da disputa ao cargo de governador na eleição suplementar de agosto. Os cartazes anunciavam o nome da coligação ao lado da foto de Silas Câmara como candidato ao governo e Amadeu Soares como vice. Mas a chapa formada pelos partidos PRB, PSC, PPL e PTC foi desfeita antes mesmo de ser oficializada. Nós chegamos à conclusão que para esse momento era melhor fazermos diferente. Muitos se agarraram com A, com B, com C, com D, aquele troca-troca da última hora. Nós resolvemos não fazer isso. Silas disse ainda que vai conversar com os partidos para decidir se vai ou não apoiar algum candidato nessas eleições. Ontem mesmo, Silas Câmara já decidiu de que lado vai estar, enviou uma nota informando que vai apoiar a coligação que é liderada por Amazonino Mendes. O 8º candidato que a gente não mostrou hoje é a Liliane Araújo, que realizou convenção na semana passada e já mostramos aqui no Manhã no Ar. Como a gente acabou de assistir, terminou nessa última sexta-feira o prazo para as convenções partidárias das eleições suplementares. As alianças mais improváveis chamaram a atenção do eleitor amazonense e despertaram para uma análise mais comprometida do próximo ano do governo do estado. A experiência aliada com o novo é a aposta de alguns candidatos. Mas será mesmo que há tempo suficiente para conquistar votos usando essa justificativa? Bom, esse é um dos inúmeros questionamentos que serão abordados pelo cientista político Elcio do Carmo, que está aqui no estúdio do Manhã no Ar mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Bom dia aos telespectadores. Sempre um prazer estar aqui com você. A gente já falou de diversos cenários, mas esses cenários já acabaram surpreendendo depois dessa sexta-feira de convenção. Algumas alianças que pareciam muito improváveis acabaram sendo oficializadas na última sexta-feira e se forma um novo cenário político para essa disputa de um mandato que vai durar um ano praticamente, né? Já que a diplomação está prevista para acontecer em setembro e em outubro do ano que vem a gente já tem eleição para governo do estado novamente. Vamos começar falando uma que mais repercutiu nas redes sociais principalmente, foi Eduardo Braga e Marcelo Ramos. Eram perfis de candidatos que vinham se de forma divergindo, né, nas últimas eleições e agora se uniram. O discurso deles é que o momento é crítico e necessita de uma aliança, necessita deixar algumas vaidades pessoais de lado e se juntar. Esse discurso, será que convence ou acaba separando os votos? É muito delicado. A Adriane, o telespectador, pode observar que não tem um ano da última eleição. As pessoas que hoje se apresentam como irmãos, como salvadores, estavam em lados antagônicos, em lados opostos, né? Nós não sabemos até que ponto o telespectador que está nos vendo vai aceitar esse tipo de questionamento. É importante frisar que, se nós fizermos uma análise das últimas 2 eleições, nós vamos ver que, utilizando um linguajar bem regional, não seriam os candidatos farinha do mesmo saco, mas todas essas farinhas já estiveram no mesmo saco em algum momento. Então, todos eles fizeram parte de um grande liquidificador que misturou e agora o discurso é de salvação, é de tirar Manaus, o Amazonas da UTI, é a mudança. Todos eles já estiveram juntos, de certa forma, todos, sem exceção.
Há quem acredite que essa repercussão da aliança com o Marcelo vai acabar repercutindo mais em classes que têm mais acesso à informação do que na grande parte da massa, e principalmente no interior. Essa repercussão, que a princípio foi negativa em redes sociais, não deva chegar ao interior, até porque é uma região em que o Marcelo Ramos não é tão conhecido como o Eduardo Braga. A união Eduardo Braga-Marcelo Ramos, que são duas pessoas extremamente boas de voto, né? O Eduardo Braga já foi governador, prefeito da cidade. Marcelo Ramos vem de uma votação fantástica no último pleito, quase 200 milhões de votos. O problema é, será que dá para misturar água e azeite? Não sei até que ponto o eleitor mais esclarecido, o eleitor que está acompanhando, vai deglutir, vai conseguir engolir. Enfim, eu quero frisar que eles não são os primeiros a fazerem coligações que chegam a gerar um certo espanto. O discurso vai ser: estamos unidos para o bem do Amazonas, de todos eles, né? E as outras coligações também, você observa que dos 8 candidatos, seriam 9, na verdade. A noiva abandonou o altar na hora do casamento, né? Mas convocou uma coletiva, né? Haveria todo o anúncio, estava tudo preparado para dizer que a noiva estava vestida, mas quando ela chegou lá na hora do sim, falou: não, desisto. Mas enfim, dos 8 candidatos, a gente vai observar que todos eles tem 3 chapas, o eleitor vai ver, tem 3 chapas que são puro sangue, ou seja, o próprio partido decidiu que vai governador e vice do mesmo partido, né? PHS, PPS, PT. Se você for observar, Adriane, você vai ver que esses 3, há menos de 2 eleições passadas, já estavam envolvidos com outros partidos que estão em outras coligações. Então, não sei até que ponto o eleitor vai punir um em detrimento de outro, sabendo que todos eles já se misturaram. Falando nessa mistura, quase todo mundo aí partiu de Amazonino Mendes, né, que é candidato agora ao governo do Amazonas. O amazonino que veio de especulação de que estaria mal de saúde, não teria condições de disputar um pleito, mas já tem uma vasta experiência, 3 vezes prefeito, 3 vezes governador, senador também, e agora faz uma composição com o PSDB, que é o partido do prefeito Arthur Vigílio Neto, e tem como vice o Bosco Saraiva, que é deputado estadual. Isso aí, Adriane, tal qual as demais coligações, não é para causar arrepio ao eleitor, não. Se vocês forem observar, o governador, candidato ao governo Amazonino Mendes, há 6 anos atrás, de certa forma, quando ele era prefeito, ele saiu já apoiando, de alguma maneira, o então prefeito Arthur Neto, né? Agora seria a vez de tal... E na eleição passada, apoiou o Marcelo Ramos. Ou seja, para o eleitor não é muito fácil esse entendimento. Ele só consegue ver que eles se misturam cada vez com uma justificativa. Isso fica complicado. Isso diz respeito um pouco a essa salada partidária que nós temos. Eu ontem discutia com 4 outros amigos numa roda à beira de uma piscina, e cada um dava a sua opinião. Nós não chegamos a um denominador comum. O que se observou é que cada vez partidos pequenos utilizam tempo de campanha para barganha. Nessa eleição nós temos 8 chapas, nós sabemos que pelo menos 4 são periféricos. Eu acho que é legítimo qualquer um se apresentar, mas nós observamos ao mesmo tempo que muitas vezes eles se apresentam apenas para lançar o nome, já visando a eleição que você falou, vai ser ano que vem, em outubro. Então já é uma propaganda antecipada. Agora, esse pleito aqui é um pleito muito curto, vão ser 3 dias de propaganda em rádio e televisão, 10 minutos para dividir entre todos eles. Alguns, os caciques, vão ter uma vantagem, né, por o tempo de televisão, o tempo de rádio também, que é definido pela representatividade no Parlamento Federal. É uma campanha para se lançar de fato, principalmente para esses candidatos que a gente acaba chamando de nanicos, que tem pouco tempo, que tem pouca representatividade, que não tem tanto estrutura e às vezes nem discurso para encarar uma campanha? É um momento de receber fundo partidário, é um momento de receber doações privadas de campanha. Lembrando ao telespectador, Adriane, que o TRE limitou o gasto em apenas 16 milhões. É muito dinheiro, né? Isso no primeiro turno e quase que 10 milhões no segundo turno. Isso vai permitir que todos os partidos recebam doações privadas e, ainda que
o telespectador tem que entender que partidos que têm, como você falou, uma grande representatividade no Congresso Nacional, eles terão mais tempo. Então, grosso modo, vai ter alguns partidos que vão ter 20 inserções diárias e outros apenas 1 ou 2. É claro que esses que têm 20 inserções diárias, essa campanha vai ser curta, vai levar uma vantagem. O Amazonas tem dimensões continentais, é imenso. Dificilmente, eu acredito que é impossível os candidatos percorrerem os 61 municípios. É impossível. Então, é evidente que partidos maiores, que são estruturados em todo o território do Amazonas, já levam a chance, e esses partidos são os que terão mais tempo de propaganda eleitoral dita gratuita, que não é gratuita, na verdade. Ainda há pouco você falou das campanhas das chapas Puro Sangue. Uma delas é a do PT, que é liderada pelo deputado estadual José Ricardo, e tem o Sinésio Campos, que também é deputado. Sinésio e José Ricardo, na Assembleia Legislativa, eram praticamente opositores, com certeza, mesmo estando no mesmo partido político, né? Uma postura muito diferente. Acho que é a primeira vez que eles estão juntos em algo desse tipo, né? Por outro lado, apesar dessa divergência entre eles vão ter o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula, que prometeu vir a Manaus participar da campanha e que tem uma influência ainda muito grande aqui no Amazonas, né? Inclusive os estados da região Norte-Nordeste, onde uma das votações mais expressivas foi o próprio Amazonas, né? Para o telespectador entender, quando o candidato atual, Amazonino Mendes, era prefeito, o PT fazia parte do bloco de apoio dele. Então, o PT já esteve também com o Amazonino. E na última eleição, o José Ricardo Edlin, que é um quadro forte do Partido dos Trabalhadores, ele teve a companhia de um jovem aguerrido, que foi o Ian Ivanovic, que é do PCdoB, que agora já está apoiando o Eduardo Braga. Houve uma militância e ele teve uma votação fantástica. Mais de 110 mil votos. Sim, ele ficou em terceiro ali, quarto lugar, junto com Silas Câmara, enfim. O que ocorre agora? Sinésio e José Ricardo Edlin nunca tiveram o mesmo discurso. Ainda tem um outro fato, eu não sei se continua presidente do Diretório Municipal, o Thiago Medeiros, do PT, que já declarou apoio ao Eduardo Braga também. Ou seja, o PT, ainda que saia com uma chapa Puro Sangue, sai rachado, já tem um discurso interno que não é homogêneo. Vamos ver o que vai dar isso aí. Eu apostaria, eu diria que talvez a chapa do PT tenha dificuldade de atingir o patamar que atingiu na última eleição para prefeito. Ainda que seja Puro Sangue, justamente vai faltar essas bandeiras que na eleição passada tinha. A militância do PCdoB. Militância do PCdoB, o Ian Ivanovic forte ali, aguerrido, foi substituído, grosso modo, pelo Sinésio, né, que nunca teve um discurso na mesma direção do José Ricardo Edlin. Vamos ver o que vai dar, o eleitor é soberano, ele que decide nessa grande festa que é a democracia. A gente tem ainda nessas chapas Puro Sangue a candidatura de Wilker Barreto e também de Liliane Araújo, que estreiam, né, disputando cargos majoritários. Cargo majoritário, sim. Lembrando que a Liliane Araújo, para o eleitor entender um pouco essa grande salada, na última eleição ela foi candidata a vereadora. Por qual partido? Pelo PR, partido do Marcelo Ramos. Do Marcelo Ramos, e hoje sai pelo PPS, partido que vem do antigo PCB, o Partidão, ela sai como candidata majoritária. Tendo como vice uma professora também que é do PPS. Eu acredito que, desejo boa sorte a Liliane Araújo, mas acredito que é uma das candidaturas que não vai atingir grande percentual, vamos ver. Vai ter dificuldade de manter um discurso. Com certeza, manter um discurso, e a mesma aparição dela vai ser mínima. É uma propaganda antecipada já para o ano que vem. O Wilker Barreto, presidente da Câmara Municipal de Manaus, isso pode acabar ajudando nesse processo eleitoral, ou também é mais uma formação de um quadro para o próximo ano? Mais um candidato que foi extremamente bem votado nas últimas eleições, ficou em terceiro lugar, se eu não me engano. É uma pessoa de um discurso forte, mas se você observar, ele foi líder do governador Amazonino Mendes, quando era prefeito, líder do atual prefeito Arthur Neto. Eu não sei qual é o discurso que o Wilker vem de mudança, todos vão falar de mudança, de melhoras, enfim.
mas também vem com uma chapa puro sangue, ou seja, não aglutinou outros partidos. O partido dele já é pequeno, poucas inserções. Eu acho que é um nome também periférico. PSB lançou Marcelo Serafim, que já teve o pai, que hoje é deputado estadual, como prefeito da cidade. Inclusive, muita gente relembra o governo de Serafim Corrêa a uma má gestão associada a Marcelo Serafim. Isso pode ser prejudicial para ele nesse momento, né? Sim, não. Eu acho que é mais um candidato que vem lançando, marcando presença. Eu acho que o Marcelo vem com o Marcelo Serafim, Marcelo Corrêa, ele vem com um discurso de oposição. Ele se apresenta como uma mudança, Juventude e Mudança. Sim, Juventude e Mudança, junto com Cirlan Cohen. Vamos ver o que vai dar aí, né? Algumas pessoas que foram ao lançamento da convenção me falaram que ele estava com, algumas pessoas, né, que ele estava com um discurso extremamente forte, né? Vamos ver como é que vai se dar, né? A gente tem ainda o Luiz Castro, do Rede de Sustentabilidade, que oficializou também a candidatura na sexta-feira. O Luiz Castro é interessante, ele tem um discurso extremamente lógico dentro do que ele se propõe, né? Ele vem por um partido pequeno, que é a Rede, tem o apoio eu esqueci o vice dele, mas que o vice dele na eleição é o Vitor Tayá, do PSOL. Vitor Tayá, do PSOL, que é um partido também pequeno, né? Lembrando que o Vitor Tayá foi candidato a vereador já pelo Partido Socialista Brasileiro, que tem agora o Marcelo Serafim como candidato. Você observa que a salada é grande. Salada né? bem grande. Tem ainda a Rebeca Garcia, que disputou na última eleição junto com o Eduardo Braga, era vice, né, na chapa para disputar o governo do estado, e agora é adversária e lançou a candidatura, tendo o apoio de Davi Almeida, governador interino. Nossa, precisamos de uma reforma política urgente para ter fidelidade partidária, para ter fidelidade de propostas. A Rebeca Garcia, que dirigiu a Suframa até outro dia, ela vem com apoio do PTN, do Abdala Frache, né? E também do atual governador interino. Um apoio pessoal, né? Porque o partido está de outro lado. Sim, e com apoio do atual governador interino, que entrou no governo fazendo loas, elogiando o então governador cassado José Melo, ele filiado ao mesmo partido do Omar Aziz, que por sua vez está apoiando o Amazonino Mendes. Ele, uma espécie de birra, queria ser candidato, não foi escolhido, falou também aqui eu não fico, vou apoiar outro, fidelidade aí vai para o espaço, né? E a Rebeca, essa eleição está ocorrendo, é bom que o telespectador entenda, porque houve a cassação de uma chapa. E essa cassação foi pedida através de uma ação judicial movida pelos candidatos Eduardo Braga e Rebeca Garcia, que eram os candidatos opositores ao José Melo na última eleição para o governo. E hoje, Eduardo Braga sai por um lado, Rebeca Garcia sai por outro. É complicado a nossa política, de fato. Está bastante complicado, nós temos 8 opções até o momento, né? Hoje é o último dia de registro de candidatura, esse cenário pode mudar. Eu não duvido de nada, eu acredito que possa ter uma das conversas à beira da piscina, regada a um bom vinho dos meus amigos, era que tudo é possível que mude até hoje. Alguns até apostavam, olha, talvez esse saia, aquele entre no lugar desse. Tudo é possível, vamos esperar, amanhã a gente vai ter a certeza das chapas. Ainda tem uma possibilidade de um segundo turno e ter outra mistura também, Adriane. Olha, o registro de candidatura no TRE deve acontecer até hoje, até às 7 horas da noite, é o registro das coligações e também das chapas. E amanhã a gente vai trazer mais detalhes de quem fica, quem sai, se houve alguma mudança. A previsão da eleição é que o primeiro turno aconteça no dia 6 de agosto. Se houver segundo turno, se ninguém conseguir 50% dos votos mais um, dos votos válidos, a gente tem um segundo turno no dia 27, a diplomação está prevista em caso de primeiro turno para 15 de setembro, em caso de segundo turno por finzinho do mês. Então, o governador começa de fato em outubro a gerir o Amazonas. Enquanto isso, Davi Almeida fica interinamente à frente do estado do Amazonas e apesar de tantas opções, há uma previsão grande de votos nulos e brancos. Não tem a menor dúvida, o abstencionismo e mais o voto branco
é devido à descrença do eleitor ao quadro partidário que se apresenta, a falta de comunicação, porque vai ser grande também. Então, vamos apostar aí, tradicionalmente são 15%, eu diria que vai subir um pouco. Muito obrigada por sua visita mais uma vez no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Sempre um prazer, um abraço a todos. E ao longo da semana a gente vai trazer mais detalhes sobre a seleção suplementar, que deve movimentar bastante a economia, a questão social, o dia a dia do nosso estado, né? Porque todo mundo vai ter que ir às urnas mais uma vez. E aproveitando que estamos falando de eleições, o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha para desmistificar questões do processo eleitoral. Quem tem outros detalhes sobre esse assunto é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea, bom dia. Quais são as dúvidas que essa campanha pretende acabar? Olá, Wilson. Olha só, existem muitas dúvidas que os eleitores têm em relação às eleições, ao processo eleitoral como um todo, né? Entre essas dúvidas está o fato da pessoa ser mesário e ter que ser sempre mesário, né? Isso é uma coisa muito comum para quem trabalha nas eleições. Tem muita gente que não entende muito bem o processo do resultado das eleições, né? Existe uma diferença muito grande entre os cargos que são majoritários e os cargos que fazem parte da eleição proporcional, e aí a gente está falando dos vereadores, deputados estaduais e deputados federais, né? Tem muita gente que não entende muito bem como é que isso acontece, por que que o prefeito, o governador e o presidente são eleitos apenas com a maioria dos votos, isso quando não vai para o segundo turno, enquanto que os outros cargos que são proporcionais, eles não são com a maioria dos votos, né? Nem sempre é o candidato mais votado que assume a cadeira de parlamentar. Então, todas essas dúvidas estão sendo explicadas na campanha do Tribunal Superior Eleitoral chamada Mitos Eleitorais. Essa campanha, além de estar sendo muito ativa, principalmente na rede social Twitter, ela tem aí pelo menos 9 vídeos de curta duração feitos com animações que explicam alguma dessas dúvidas, né? Entre elas, tem também a questão do voto branco e do voto nulo, qual é que é realmente o impacto desses votos. Tem muita gente que acredita que se a eleição tiver pelo menos 50% de votos nulos, ela também vai ser anulada. Isso não é verdade. O voto nulo e voto branco, na prática, tem o mesmo impacto, porque não são considerados votos válidos, né? A única diferença é que o voto branco foi um voto ali opcional, foi o eleitor que realmente decidiu não dar a sua opinião na eleição que ele participou, enquanto que o voto nulo é um voto que normalmente ou foi um erro ou a pessoa não quis mesmo computar o seu voto sequer como se ele fosse branco. Então, todas essas dúvidas estão sendo desmistificadas, como você mesmo falou, nessa campanha do Tribunal Superior Eleitoral. Para quem quiser mais detalhes, para quem quiser também expor algumas perguntas, quem tem dúvidas sobre o processo eleitoral, pode entrar na página do Twitter do TSE, tem um link específico que é o TSE Jus BR, TSE Justiça BR, né, que é justamente ali o atalho para você chegar até esse link do Twitter, e lá você pode ler, você pode pegar alguns atalhos para assistir esses vídeos, ou pode também até expor a sua pergunta se você tiver algum tipo de dúvida em relação ao processo eleitoral. Essa é uma maneira que o Tribunal Superior Eleitoral encontrou para deixar os eleitores mais à vontade em relação às eleições, para tirar realmente todas as dúvidas. Existem algumas mudanças que são mudanças recentes. Por exemplo, no caso dos cargos proporcionais, né, a gente tem aí o Tribunal Superior Eleitoral baixando uma medida em 2016 que evita o que eles chamaram de efeito tiririca. Antigamente, se você tivesse um candidato muito votado, ele acabava puxando todo mundo, né, da coligação dele, da legenda dele, do partido dele, puxando inclusive candidatos menos votados para ocuparem cargas ou na Câmara Municipal dos Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, ou na própria Câmara dos Deputados. Isso hoje em dia não acontece. Os candidatos, para serem puxados, eles têm que ter pelo menos 10% dos votos, né, do coeficiente eleitoral. Ele não pode ter ali um mínimo de votos, mesmo que o partido consiga aí uma expressiva votação em um candidato, e mesmo que o partido consiga aí coeficiente para eleger mais de um candidato. Então, são essas mudanças que o Tribunal Superior Eleitoral quer explicar para a população, quer deixar bem claro, para que ninguém tenha dúvidas e que, para principalmente no próximo ano, em 2018, as eleições ocorram da maneira mais calma possível, mais tranquila possível. A gente tem um processo eleitoral agora, mas esse processo ele é muito específico, né? Como
o próprio entrevistado aí falou pra gente, ele é um processo que vai escolher apenas o governador, é uma eleição suplementar que a gente vai ter, então está regido ali sobre as regras realmente das eleições majoritárias. Mas existem muitas outras dúvidas que os eleitores podem tirar a partir dessa campanha chamada Mitos Eleitorais. É importantíssimo essa campanha, viu, Thea Morel, porque principalmente nesse período começam a circular aquelas informações em grupos de WhatsApp, em grupos do Facebook, e aí as pessoas acabam achando que se votar em branco ou se votar nulo vão estar de alguma forma contribuindo para o processo eleitoral. Muito pelo contrário, quando a pessoa faz isso, ela acaba se abstendo, né, e permite que outras pessoas tomem a decisão por ela. É claro que é um direito do cidadão, ele vai lá na urna e ele decide se ele vota em branco, se ele anula. Agora, é importante que todo mundo esteja presente, todo mundo faça o seu papel e faça a escolha, porque se você não escolher, outra pessoa vai lá e escolhe por você. Até daqui a pouco, Thea. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas está convocando os mesários voluntários para a eleição suplementar desse ano. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo com o Danilo Alves. Oi, Danilo, quem pode ser mesário voluntário e como os interessados podem se inscrever? Conta pra gente. Olha só, Adriane, desde o começo de maio, o TRE já vem convocando esses mesários para serem voluntários durante o período de eleições do primeiro turno, que no caso vai ser no dia 6 de agosto. Mas as pessoas que estiverem interessadas podem vir aqui ao TRE se inscrever. Ela precisa ter mais de 18 anos, precisa ter um ensino médio completo e também precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Quer participar? É só você vir aqui em horário comercial na Avenida André Araújo, aqui no TRE, procurar ali o setor de eleições desse processo eleitoral todo lá na recepção e você vai saber direitinho quais são os documentos para você se inscrever para esse processo. Algumas pessoas, elas se perguntam, poxa, eu fui convocado, mais de 60% já foi confirmado, esses 40% ainda não foram confirmados o restante, mas essa semana deve se concluir o processo, isso porque, Adriane, na semana que vem deve começar aí um curso intensificado para a formação desses mesários. É um curso que tem durante a manhã e a tarde, que deve durar aí pelo menos uns 2 meses, até o processo todo, né, de ensinamento, todo o processo de saber como é que vai ser tudo que vai acontecer no dia das eleições, está finalizado e aí sim fica a preparação dos mesários para o dia das eleições. Mais de 28 mil pessoas devem participar dessas eleições e 20 e 30%, na verdade 20 e 30% não, mais de 60% são de mesários. Então é muita gente que deve trabalhar só durante esse período nas sessões e nas zonas eleitorais, ajudando ali os eleitores a fazer todo esse processo de votação. Outra coisa interessante é da pessoa que está em dúvida se quer se inscrever ou não, quais são os benefícios. Lógico, existe o benefício principal, que é você ajudar a cidadania e, lógico, ajudar as pessoas, as pessoas aqui do nosso estado a escolher, né? Na verdade, não é nem escolher, né? Ajudar nesse processo aí de eleição, mas além disso, existem outros tipos de ajudas. Você não vai ter nenhum problema com o seu salário, você vai ter todos os seus dias que você vai trabalhar nas eleições ou também, né, nos cursos, não vai ter nenhum vai ser prejudicado no trabalho. Além disso, também tem o auxílio alimentação no dia da eleição, certidão a serviço da Justiça Eleitoral. Tem também o desempate em concursos públicos, que isso é bastante importante, conforme os critérios já previstos na lei, porque existe toda uma lei que rege, né, o trabalho desses mesários. Então, é muito importante saber que quem faz esse serviço pode ser, sim, a mais quando vai fazer concurso público e, lógico, também para os universitários vai ser mais horas na grade, no caso, na grade extracurricular, né, nos diplomas, enfim, vai ser horas a mais para você universitário, para garantir aí mais horas extracurriculares. Adriane Wilson. Ok, Danilo, obrigada pelas informações.
E agora a gente tem imagens do trânsito. Vamos ter imagens aqui aéreas da Avenida Torquato Tapajós. Nosso drone está sendo operado nesse momento pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Você vai pegando essa carona com a gente. E nós estamos aí na Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro. E o trânsito é carregado, mas nada diferente de uma segunda-feira de manhã, né? Esse horário aí, o trânsito realmente é bem carregado, né? Porque o pessoal está indo para o trabalho, está indo deixar a criança na escola. Esse daí é um dos principais corredores de ligação entre a zona norte da capital e também o centro comercial, né? A zona centro-sul. E não só o pessoal que vem da zona norte, também o pessoal que vem ali da zona oeste, que vem do Tarumã, que vem do aeroporto, mas está fluindo o trânsito sem maiores dificuldades, sem maiores problemas. E depois do intervalo comercial, a gente vai ter nossa interação com a Rádio Acrítica FM. Nós vamos mostrar uma imagem impressionante, né, de um pouso feito por um avião aqui na região, no Rio. O piloto morreu, mas não tem nada a ver com a queda da aeronave. A gente tem ainda o nosso quadro A Vaga é Sua, com dicas para quem precisou migrar para o emprego informal nesse período de crise. É um instante só.